Boa noite. A paz do Senhor Jesus. A partir de hoje, aqui no nosso canal Boas Novas Mensagens, estaremos iniciando um projeto de oração. Na segunda-feira, à meia-noite, estaremos postando um vídeo sempre sobre algum tema relacionado à Palavra de Deus. E na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, estaremos também colocando neste mesmo horário à meia-noite versículos relacionados a este tema. Qual é a intenção? Através da leitura desse versículo, do estudo da palavra feita, após a leitura dos versículos, que você faça um momento de oração com Deus. Baseado no versículo lido, baseado no tema da semana, para que você se aproxime de Deus, coloque em oração. E não é porque vai ser postado meia-noite que você precisa esperar meia-noite. Como vai estar no nosso canal, você vai ter todo dia, amanhã, à tarde, à noite, e você fique à vontade para escolher o melhor horário para que você possa estar lendo com calma e orando ao Senhor Jesus. Então, irmãos, devido ao que tem acontecido na nossa nação, não só na nossa nação, mas no mundo inteiro, o nosso primeiro tema vai ser sobre autoconfiança. Esse vírus que vem atuando tem causado pânico, tem causado instabilidade, pessoas entrando em crise de depressão por ter que ficar isoladas em sua casa, sem poder ir trabalhar, sem o convívio de alguns familiares, ou até o medo de contrair esta doença. Outros com medo de como vai ficar após essa doença. E se ela piorar, e se ela agravar, como que vai ficar a situação da economia, a situação do meu emprego? Será que eu ainda vou ter emprego quando ela passar? Então, irmãos, o primeiro tema que a gente vamos trabalhar é a autoconfiança. Então, a partir de hoje até sábado, estaremos pondo versículos relacionados a este tema. E após lê-lo, medite em oração. Vamos ler o primeiro versículo da semana, que é o desta segunda. A palavra do Senhor em Hebreus capítulo 10, versículo 35, nos diz assim: Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Não deixe que nada tire a sua confiança. Ao olharmos o Salmo 23, o salmista Davi nos dá um bom exemplo disso. Ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A nossa confiança tem que estar alicerçada em Deus, pois de Deus vem a aprovação dos nossos planos, de Deus vem a aprovação dos nossos sonhos, de Deus vem a aprovação dos nossos projetos. Se nós já entregamos a nossa vida a Deus, já temos Ele como nosso pastor, então vamos confiar. Filipenses 4,13: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero trazer um pequeno conto para vocês. Conta-se que um certo homem trabalhava vendendo cachorro-quente à beira da estrada. Como ele não ouvia muito bem, ele não tinha rádio. Como ele também não lia muito bem, ele não tinha televisão nem lia jornais. Mas os seus cachorro-quentes eram muito bons. E ele colocou cartazes pela estrada, e toda vez que ele via um carro se aproximando, um caminhão se aproximando, alguém se aproximando, ele começava a gritar: compre cachorro-quente, compre cachorro-quente. E devido à qualidade do seu produto, ele vendia muito bem. Com o dinheiro do seu trabalho, ele conseguiu pôr o seu filho numa ótima faculdade. O seu filho estudou, se tornou um homem formado, um homem de um emprego estável. Mas um dia, em meio a uma crise econômica, o seu filho veio visitar. E ver a quantidade de encomendas que seu pai fazia de pão, dos utensílios para preparar o cachorro-quente, ele falou: pai,
O senhor não está sabendo que há uma crise enorme no mundo, principalmente no nosso país? E você comprando toda essa matéria-prima, e se não vender, você vai ficar com todo esse prejuízo? E o pai se pôs a pensar e falou: nossa, o meu filho estudou, ele vem de uma grande cidade, ele é alfabetizado, ele sabe mais do que eu, ele conhece mais do que eu. Então o que ele está falando deve ser verdade. Então imediatamente aquele homem cancelou os seus pedidos de materiais, tirou os cartazes da estrada e quando vinha algum carro ele já não gritava mais. Conclusão, realmente as suas vendas caíram. Não deixe ninguém minar os seus sonhos. Não deixe ninguém tirar a sua esperança, tanto na vida secular como na vida espiritual. Às vezes você sonha em ser um obreiro na obra do Senhor e vai comentar com alguém e fala: não, nossa igreja já tem tantos obreiros. Às vezes você tem o sonho de ter um comércio e vai comentar com alguém e fala: não, eu tenho um sonho de abrir um restaurante. Essa pessoa fala: não, você já viu quantos restaurantes tem? Cada esquina tem um, isso não vai dar certo não. Tenta outra coisa, já tem muitos abertos, todos os restaurantes pagam com menos de um ano, são poucos que sobrevivem mais de um ano. Conte para Deus. Conte para Deus os seus planos, porque é dele que vem a aprovação. No livro de Tiago fala que o homem fala: amanhã eu vou fazer isso. O homem nem sabe se vai estar vivo amanhã. Mas Deus sabe. Deus é que capacita. Deus é que abre as portas, e a porta que Ele abre ninguém fecha. Então não olhe para a situação exterior. Não olhe como está a economia no mundo, não olhe como está a situação no mundo. Pergunte para Deus. Mostre para Deus os seus sonhos, as suas ansiedades, que Ele irá te direcionar, tanto na vida espiritual como na vida material. Eu vou deixar um pensamento para que você reflita sobre isso. Quando você está satisfeito por ser simplesmente você mesmo e não se compara ou compete, todo mundo te respeitará. Quando você sabe quem você é, quando você sabe qual é o seu valor, as pessoas em volta de você vão te respeitar. Você não vai precisar da aprovação de ninguém. Você não vai precisar que ninguém olhe o que você está fazendo. Você vai precisar só que Deus te aprove. Você não vai ter medo de falar, você não vai ter medo de cantar, você não vai ter medo de abrir a sua própria empresa, você não vai ter medo de iniciar um relacionamento, de iniciar uma faculdade, porque tudo você vai estar fazendo na direção de Deus. E com a direção de Deus, o texto nos diz: não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Recompensada tanto aqui na terra, como recompensada no céu, diante das promessas que o nosso Jesus nos fez. Foi feita uma pesquisa de produtividade numa empresa e através de um questionário descobriram que pessoas, como elas se sentiam. E as pessoas que dentro delas mesmas elas se sentiam bonitas, elas se sentiam independentes, tiveram um desempenho melhor do que as que se sentiam feias, se sentiam tímidas, ficava com medo de falar com o chefe, ficava com medo de falar com o superior. E lógico, na hora de contratar por uma produção, as pessoas que se destacavam mais eram as que eram contratadas. Nós, irmãos, vemos na Bíblia Sagrada que o Senhor não nos deu um espírito de timidez, e sim de ousadia. Nós podemos ser ousados espiritualmente falando e podemos ser ousados materialmente falando. O Senhor Deus nos capacita. Tudo é preciso uma preparação. Eu lembro que eu queria um serviço melhor e eu ainda não tinha terminado nem o ensino médio. Entregava currículo e orava, entregava currículo e orava e nunca era chamado. Até que eu fui
concluí o meu ensino médio, Deus abriu a porta. Se a nossa vida material andar em comunhão com a espiritual, Deus vai trazer tudo para nós. O que nós precisamos é confiar em Deus e não deixar que a situação abale a nossa fé. Que Deus te abençoe. Tire agora uns minutos de oração, fale com Deus e deixe que o Senhor acrescente fé e confiança à sua vida. Obrigado por estar conosco na nossa página. Continue conosco. É muito bom ter você aqui para falar do amor do Senhor. Deus te abençoe.